Semana começando e alguns pontos de atenção merecem cautela. Vem comigo. Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Seja Legal. Estamos começando a terceira semana do mês de março, então nós passamos aí por um momento bem turbulento das questões relacionadas, aos informes de rendimento, como eu já disse nas minhas duas últimas edições, e agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos muito importantes. Hoje a Receita Federal deve abrir, no canal oficial das redes sociais, as instruções para que os contribuintes possam efetivar a declaração do Imposto de Renda Competência 2025, ano base 2025. Então, é importante eu dar alguns avisos aqui, nós sabemos que as empresas fizeram toda a conferência para a entrega dos informes de rendimento e que grande parte das empresas tiveram que realizar reajustes nas rubricas, nas incidências, nas naturezas jurídicas das rubricas, e eu já falei bastante sobre isso. Aí passaram os dias e deixaram na minha caixinha algumas questões voltadas a esses ajustes, dos informes de rendimento, e eu achei bom destacar o seguinte. A partir de hoje, a Receita deixando as instruções de como declarar imposto de renda, os contribuintes começarão a utilizar os informes de rendimento. É importante frisar que caso você encontre alguma inconsistência nos relatórios da folha de pagamento, no e-social, que requeram ajustes ainda, então você deve reabrir a folha, se for o caso, ajustar as informações no e-social e trocar o informe de rendimento do contribuinte, tá? Para que não haja divergência entre o informe entregue e as informações declaradas no e-social, motivando o contribuinte, o empregado, no caso, a cair na malha fiscal, tá? Então, qualquer alteração que seja necessária daqui para frente, é necessário, já era, antes de iniciar o prazo da declaração, mas é necessária a troca do informe de rendimento. Gente, isso é super importante, tá? Não podem ocorrer divergências entre o informe de rendimento entregue pela empresa com as informações constantes lá no e-social. E me perguntaram, mas pode retificar? A retificação é possível sim, Então, do mesmo jeito, quando a gente tinha a DIRF anual, até o ano passado, se nós tivéssemos que ajustar alguma questão na DIRF, entraria na questão da DIRF retificadora. Então, não mudou nada com relação a isso. Você vai alterar o que precisa ser alterado, mas sempre com essa atenção de trocar o informe de rendimento e avisar o empregado, e caso ele já tenha entregue a declaração do imposto de renda, ele também vai ter que fazer uma retificação da declaração do imposto de renda, tá bom? Outra questão também que eu observei, e eu acompanhei alguns casos em concreto aqui, é que conforme as empresas foram realizando ajustes no e-social que foram necessários em decorrência de adequações ocorridas, motivou uma pendência lá no Fundo de Garantia Digital também. Muita gente não pensou nisso, porque é automático. Quando você reabre o e-social para fazer algum ajuste, e tem impacto lá no informe de rendimento, a gente sabe que abrir o e-social, abre a DCTF Web também. Eu já disse, nos programas anteriores, que se houvesse essa necessidade, tem que entrar na DCTF Web, lá no portal do ECAC da empresa, e reprocessar a DCTF Web. Grande parte das vezes não há diferença de valores, se você só alterou a natureza da rubrica, só mudou ali a questão da codificação. Mas você tem que reprocessar a DCTF Web, e eu já deixei isso bem claro nas outras edições aqui do programa. Mas também eu percebi, que conforme as pessoas vão alterando, as empresas vão alterando, vão fazendo os ajustes, também gera impactos momentâneos no Fundo de Garantia Digital. Então, caso ocorra alguma pendência no Fundo de Garantia Digital, fique atento, tá? Fique atenta aí, por quê? Porque pode ser que aquilo seja momentâneo. Estou explicando isso porque já faz uns 15 dias que a maioria das empresas receberam que nós tínhamos divergências no Fundo de Garantia Digital, e na verdade nós não tínhamos divergência. Muitas das guias que apareciam lá como pendentes, geralmente guias voltadas às questões de rescisão de contrato do trabalho, voltaram como pendência. Então era só reprocessar no Fundo de Garantia Digital, que a pendência some, até hoje. Então,
Repare que se houver alguma inconsistência no fundo de garantia digital, entra lá na inconsistência e verifica se trata daquele empregado que você está ajustando o informe de rendimento, tá? Porque momentaneamente, se estiverem processando ali um ajuste, pode impactar no fundo de garantia digital e depois também sumir, tá? Mas fiquem atentos com relação a isso. No mais, os prazos seguem os mesmos, né? Estamos aí já no meio do mês, as rotinas principais já foram entregues. Essa próxima semana agora, cautela com as guias, né, de Fundo de Garantia Digital e DCTF Web, para que possamos aí finalizar o mês, espero que com mais tranquilidade, ok? Eu desejo uma excelente semana, fique bem, até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.